Olá a todos, sejam bem-vindos ao 13º Congresso Nacional Portugal Ativo. O meu nome é Rui Batalau, sou diretor e docente na licenciatura em Ciências do Desporto do ISMAT em Portimão, sou personal trainer e co-founder de um espaço só dedicado ao treino personalizado e sou, em termos de formação, formador da Fitness Academy. E nesse âmbito, também em termos de formação académica, sou doutorado na área da atividade física e saúde, mestre na área do treino de jovens desportistas e licenciado em educação física e desporto. Tenho também algumas formações do ponto de vista técnico, formações essas obtidas quer no âmbito nacional, quer no âmbito internacional. Deixo aqui os meus contactos, caso entendam ser necessário entrar em contacto comigo relativamente a esta comunicação. O tema que vos trago aqui é como podemos potenciar a mobilidade na preparação para o movimento. A questão que se coloca é porquê este tema? Bem, em primeiro lugar, a preparação para o movimento, historicamente, tem sido realizada colocando os clientes a realizar exercícios em ergómetros, seja a bicicleta, a passadeira, o remo, a elíptica, etc. E, portanto, historicamente isso tem acontecido, sendo que vamos aqui apresentar uma abordagem diferente de preparação para o movimento. Vamos também verificar como é que podemos potenciar a mobilidade, integrando esse trabalho na preparação para o movimento. Nesta perspectiva, historicamente também, os profissionais têm-se dedicado ao desenvolvimento da flexibilidade ou mobilidade. O mais correto é mobilidade, como veremos mais adiante, mas os profissionais têm escolhido os métodos estáticos passivos, nomeadamente na parte final das sessões de treino, tendo em vista a melhoria da chamada flexibilidade. Como sabemos hoje em dia, este tipo de métodos reduz a produção de força nos minutos seguintes. Este tipo de métodos pode causar alguma inibição do ponto de vista neural, pode potenciar o aumento das DOMS, as Delayed Onset Muscle Soreness, e para além disso tem aqui outros aspectos metodológicos, como por exemplo nós sabermos, enquanto guideline, que esta capacidade deve ser treinada sem fadiga, que é após um bom aquecimento. Quer dizer que ao fazermos o trabalho no final das sessões de treino, estamos logo a contrariar aqui uma orientação da teoria e metodologia do treino. Então, vamos tentar juntar o treino da mobilidade na preparação para o movimento. Recorremos para isto e para fazer esta comunicação a um conjunto de obras literárias de interesse científico internacional. Também recorremos a algumas obras do ponto de vista nacional e algumas entidades que têm desenvolvido teoria e prática no âmbito destes temas. E recorremos também a alguma literatura do ponto de vista científico, artigos de revisão, artigos que tentam, digamos assim, testar a utilização de diferentes métodos. Assim, em termos de preparação para o movimento, o que sugerimos é uma preparação realizada em 4 fases. Os exercícios miofasciais em primeiro lugar, os exercícios corretivos e da ativação de músculos estabilizadores em segundo lugar, os exercícios termogénicos e os exercícios de mobilidade e também os exercícios de potenciação nervosa. Quando nós olhamos para o contínuo corretivo que é proposto pela NASM, verificamos que apresenta 3 tipos de flexibilidade: a corretiva, a ativa e a funcional. Em cada uma delas, a NASM considera diferentes métodos, sendo que os exercícios miofasciais são um método comum aos 3 tipos. Na corretiva podemos considerar os exercícios estáticos. Na ativa podemos considerar também os exercícios ativos isolados. E na funcional podemos considerar os exercícios dinâmicos. Sendo assim, ao invés de chamarmos flexibilidade, é mais correto, ou parece ser mais correto, a designação mobilidade. Porque, de facto, a propriedade que nos permite fazer movimento é a mobilidade. As articulações realizam movimentos rotacionais, sendo que esses movimentos acontecem em torno de eixos. E, portanto, a designação de mobilidade parece expressar melhor aquilo que nós pretendemos que os nossos clientes façam, que é
a realização de movimentos de considerável amplitude articular. Neste âmbito, parece mais pertinente adotar aqui uma perspectiva mais funcional do treino. Isto é, pretender que os nossos clientes tenham a capacidade de alcançar uma determinada postura ou posição e funcionar de forma adequada na mesma. E, portanto, ter aqui uma perspectiva que está muito dependente da estabilidade por um lado, mas também da coordenação de movimentos de diferentes articulações sob o controle do nosso sistema nervoso ou sistema neuromuscular, se quiserem. Nesta perspectiva, os exercícios miofaciais são apresentados na primeira fase. Se nós formos ao contínuo corretivo da NASM, temos aqui uma relação estreita, na medida em que a NASM considera este método também no desenvolvimento da flexibilidade, muito embora, como eu já tenha dito, a mobilidade pareça expressar melhor o que nós pretendemos treinar. Nesta medida, podemos começar logo na primeira fase da preparação para o movimento a aperfeiçoar a qualidade do movimento, a melhorar a amplitude do movimento, através da diminuição da tensão de músculos que possam eventualmente estar hiperativados. Propomos neste âmbito a realização de 30 segundos por músculo ou grupo muscular, sendo que a técnica de execução deve ser relativamente rápida, e propomos a utilização de técnicas de flushing, mas também podem ser utilizadas técnicas de trigger points. É importante ter a noção que, em termos de exercícios modelo, no âmbito dos miofaciais, eles devem ser específicos do movimento que vai ser realizado na parte fundamental da sessão de treino ou específicos das necessidades do cliente, necessidades essas que foram detectadas na avaliação inicial antes de começar o programa de treino. É importante considerar também, no âmbito destes exercícios, os equipamentos a utilizar. As bolas medicinais, o foam roller, a lacrosse ball, os sticks, são tudo materiais que devem ser escolhidos de forma assertiva, porque este trabalho não está isento de contraindicações e efeitos secundários que possam ser negativos, nomeadamente nas proeminências ósseas, nas estruturas nervosas, nas estruturas mais tendinosas, etc. Assim, podemos apresentar aqui alguns exercícios modelo, como este exercício para a faixa plantar, porque sabemos que excessiva tensão aqui pode causar sintomas dolorosos na região posterior da perna, na região posterior da coxa, na região do dorso e também na região do pescoço. E, portanto, a lacrosse ball pode ser aqui um instrumento interessante. Temos também este exercício para diminuir, digamos assim, a irritação ou a compressão causada no nervo ciático. Isto acontece muitas vezes devido ao excesso de tensão num músculo designado piramidal ou piriforme. E, portanto, o foam roller poderá ser aqui uma estratégia, tal como a lacrosse ball. Temos também um exercício para os retos femorais, visto que a sua excessiva tensão pode causar sintomas dolorosos na região anterior do joelho. E, portanto, temos aqui um conjunto de exercícios muito variados, que são meros exemplos. Interessa aqui perceberem que este tipo de trabalho pode ser realizado enquanto método de desenvolvimento da mobilidade na fase inicial da preparação para o movimento. Na sequência disto, temos os exercícios corretivos que vão permitir acentuar o objetivo de desenvolvimento da mobilidade, sendo que são sugeridos cerca de 2 minutos. Neste âmbito, são considerados os exercícios ativos isolados como estratégia corretiva. Em termos de dinâmica da carga, o que sugere é 5 a 10 repetições com 2 a 4 segundos de trabalho isométrico na amplitude final, utilizando os tais exercícios ativos isolados com o objetivo de corrigir déficits de mobilidade, que no limite prejudicam ou podem eventualmente prejudicar a realização adequada de padrões globais de movimento. Podemos ter aqui neste âmbito exercícios claramente isolados específicos para um grupo articular ou uma articulação, ou exercícios mais regionais que envolvem mais do que uma articulação. Quanto a exercícios modelo, no âmbito dos ativos isolados, vou aqui explorar alguns exercícios modelo para o ombro, nomeadamente para a glenohumeral, para a coluna torácica, para a anca e para o tornozelo. Porquê? Porque, segundo o Joint by Joint Approach, estas articulações são articulações
cuja propensão é para a mobilidade e, portanto, o desenvolvimento da mobilidade é fundamental, enquanto outras articulações, como vocês podem ver aqui, ou regiões corporais, são mais propensas a ter estabilidade. Neste âmbito, no que diz respeito ao ombro, temos aqui um primeiro exercício. O All Slides, realizado numa posição de pé na parede, visa melhorar o ritmo escápula-umbral, visa melhorar a mobilidade da glenohumeral, visto que esta influencia decisivamente padrões globais de movimento. Estou a pensar, por exemplo, num press de ombros, que é um exercício que exige muita mobilidade torácica, nomeadamente na extensão, e também exige mobilidade da glenohumeral, ao mesmo tempo que exige um bom ritmo escápula-umbral. Temos também exercícios mais isolados para o ombro, em que podemos pré-posicionar, como neste caso, o ombro numa posição de flexão, neste caso, o ombro direito, e vamos utilizar a bacia como driver nos 3 planos. Se fizermos frente-trás, será a exploração do plano sagital. Se fizermos side-to-side, direita-esquerda, estaremos a explorar o plano frontal. E se fizermos um pequeno movimento rotacional, estaremos a explorar o plano transverso. O ombro, obviamente, pode ser colocado em diferentes pré-posicionamentos. Em flexão, em extensão, em abdução horizontal, em adução horizontal, entre outros. No que diz respeito à coluna torácica, temos também que entender que a perda de mobilidade torácica pode levar a sintomas dolorosos no pescoço, no ombro e na coluna lombar. O gato camelo é aqui um exercício muito interessante do ponto de vista da exploração da mobilidade torácica no plano sagital, visto que implica flexão e extensão. É um exercício relativamente fácil de realizar, utilizamos a cabeça aqui como driver e, portanto, tentaremos, através disto, começar a desenvolver a mobilidade torácica. Temos também que explorar a mobilidade torácica noutros planos e, portanto, temos aqui o T-Spine Rotation a partir de uma posição de 6 apoios, isto é, a chamada posição tradicional de gatas, que neste caso utiliza a mão como driver no sentido de criar mais reação no plano desejado, neste caso, rotação no plano transverso. No caso da coxofemoral ou anca, esta é também uma articulação muito propensa à mobilidade, porque nós sabemos que a falta de mobilidade da anca pode não só prejudicar padrões globais de movimento, como o agachamento ou como um lunge, mas a falta de mobilidade da anca também vai levar a compensações lombares, o que pode trazer sintomas dolorosos. E, portanto, podemos explorar a mobilidade da região anterior da coxofemoral, e neste caso temos uma exploração no plano sagital, uma exploração no plano frontal e uma exploração no plano transverso, sendo que as mãos e os braços funcionam aqui como drivers do movimento, no sentido também de efetuar trabalho de acordo com os meridianos miofaciais. Chamar a atenção que, em termos de ROM medial da coxa femoral, estaremos a falar em cerca de 10 a 15 graus de extensão. Podemos ter aqui um exercício mais regional que cumpre o mesmo objetivo, o Low High Lunge for Hip Mobility. É também um exercício que visa o desenvolvimento da mobilidade da coxa femoral com exploração regional no plano sagital através do movimento dos membros superiores. Podemos também pensar em exercícios que visam melhorar a mobilidade da coxa femoral na sua região posterior, a chamada back hip. E, portanto, adotamos o mesmo posicionamento, meio ajoelhado. A única coisa que temos que fazer é mudar o setup. E aqui o que se verifica é que a coxa femoral direita está numa posição de flexão com o joelho estendido. E, portanto, os membros superiores e as mãos fazem um género de padrão de reaching, no sentido de criar a reação também no plano sagital, no plano frontal e no plano transverso. O mesmo acontece para a região interna da coxa femoral. E, portanto, é uma região também muito interessante em termos de desenvolvimento da sua mobilidade, também nos 3 planos, com exploração do trabalho de diferentes linhas miofaciais. E temos também outro exemplo para a região interna da coxa femoral, mediante a colocação da articulação numa posição de abdução e com o movimento da bacia frente-trás com as palmas das mãos apoiadas no solo. Podemos fazer o mesmo para a região externa da coxa femoral.
E, portanto, exploramos também aqui a linha anterior, a linha lateral e a linha espiral, mas com o objetivo de desenvolver a mobilidade desta região mais externa da coxa femoral através de um exercício ativo isolado que tem um setup relativamente simples, é uma posição inicial de elevada estabilidade e, portanto, a maior parte dos clientes com fraco controle neuromuscular pode realizar este tipo de movimentos e continuar a desenvolver a mobilidade após os exercícios miofaciais. No que diz respeito ao tornozelo, temos também um processo relativamente simples de pensamento, no sentido de percebermos que quem não tem mobilidade do tornozelo pode vir a ter problemas no joelho e sintomas dolorosos, ao mesmo tempo que prejudica padrões globais como o agachamento, o lunge, os saltos, entre outros padrões. Ok? E, portanto, no que diz respeito a esta articulação, teremos que essencialmente dedicar a nossa atenção à dorsiflexão, que normalmente tem ROMs de 20 graus, enquanto a flexão plantar tem um ROM um bocadinho superior, atingindo perto dos 50 graus. E o nosso foco tem que ser, de facto, na dorsiflexão, nomeadamente no trabalho em cadeia fechada. Apresentamos aqui um exemplo de exploração da mobilidade do tornozelo no plano sagital, neste caso, mobilidade do tornozelo direito, utilizando o joelho direito como driver, o same side knee driver. É um exercício que é realizado com as mãos na parede, também tem 4 pontos de apoio e, portanto, é um exercício relativamente simples de realizar para desenvolver a mobilidade do tornozelo no plano sagital. Podemos também, neste exercício, explorar outros planos, nomeadamente o plano frontal, utilizando uma posição igualmente de toe touch. Quer isto dizer que o pé dianteiro se encontra apenas apoiado no seu terço anterior. E, portanto, mediante o movimento do joelho de side to side, podemos, e da bacia, podemos causar aqui mais reação no plano frontal, ao mesmo tempo que desenvolvemos a mobilidade do tornozelo. Se quisermos explorar um outro plano, nomeadamente o plano transverso, utilizaremos a mesma estratégia, mas com um movimento mais rotacional, podemos claramente apostar aqui noutro tipo de mobilidade da articulação do tornozelo, no fundo uma mobilidade que se quer triplanar no sentido de permitir mais funcionalidade. Podemos também, no âmbito da mobilidade do tornozelo, utilizar alguns equipamentos ou outras estratégias. O que vocês estão a ver aqui na imagem da esquerda é a utilização do joelho oposto a funcionar como driver e, portanto, com uma aproximação à parede ou um movimento mais lateralizado em relação à parede, no sentido de criar e desenvolver mobilidade nos 3 planos, mas podemos também utilizar outros equipamentos, como, por exemplo, na imagem da direita, vocês veem a utilização de um kettlebell colocado na coxa, perto da articulação ou do complexo articular do joelho, no sentido de criar mais reação no plano desejado, no fundo acentuar o papel do joelho como driver do movimento. Podemos também acrescentar resistências elásticas, no sentido de criar aqui um efeito de distração articular e, portanto, aumentar a resistência ao movimento da articulação do tornozelo, neste caso no plano sagital. Por fim, temos os exercícios de mobilidade que podem ser enquadrados na terceira fase de preparação para o movimento. Aqui, claramente, ganham pertinência os exercícios mais dinâmicos. O que é que nós queremos dizer com exercícios mais dinâmicos? São exercícios que envolvem padrões globais de movimento e a sua combinação, realizados num só plano ou realizados nos 3 planos, sendo que a dinâmica da carga sugerida aqui são 10 a 15 repetições cada, no sentido de otimizarmos a mobilidade através dos referidos padrões, sendo que a exploração aqui também convém que seja triplanar. Obviamente, sempre de acordo com as necessidades e as possibilidades que os nossos clientes apresentam. Em termos de exercícios modelo, há muitos exercícios modelo que podem ser utilizados nesta fase da preparação para o movimento, sendo que nós vamos apresentar aqui alguns exemplos que são exemplos realizados com o peso do corpo, ou seja, exercícios chamados mais calisténicos. E, portanto,
O que nós temos aqui é o multiplanar lunge comum e não comum. Podemos combinar este tipo de padrão de movimento com um movimento de reaching, que pode ser utilizado também nos 3 planos. Temos o Medicine Ball Lift and Chop, temos os exercícios que compõem a bateria de testes de avaliação de estabilidade e mobilidade do 3D Maps do Gray Institute e temos também o melhor alongamento do mundo, entre outros. Temos aqui então alguns exemplos desse trabalho dinâmico realizado nos 3 planos, o lunge multiplanar com reach. Temos o Medicine Ball Lift and Chop, que é um exercício também que cumpre essas características. Temos o lunge que pode ser realizado numa perspectiva comum, dando um passo em frente e voltando à posição inicial, ou não comum, dando um passo atrás e regressando à posição inicial, e com isso conseguimos explorar diferentes linhas miofaciais. Podemos explorar também outras linhas, consoante o movimento mais lateralizado dos membros superiores e da coluna. Podemos explorar também a linha espiral mediante o movimento mais rotacional, utilizando, neste caso, um lunge no plano sagital. O Kirsty Lunge é um exercício também muito dedicado à linha espiral, em que partindo de uma posição bip, damos um passo atrás e cruzamos o pé para o lado oposto. Temos os exercícios da bateria de avaliação do 3D Maps. Como vocês podem ver aqui, são exercícios, nomeadamente os de mobilidade, que permitem desenvolver mobilidade em diferentes articulações: cervical, ombro, torácica, lombar, coxa femoral, joelho, tornozelo, e portanto temos aqui uma série de movimentos articulares que podem ser avaliados e potenciados com estes exercícios. Temos neste caso a anterior chain reaction, mas podemos ter a posterior chain reaction. Podemos ter a same side lateral, que no fundo é a exploração de mobilidade das diferentes articulações no plano frontal. Temos também a opposite side, que é também uma exploração no plano frontal. Temos depois no plano transverso a same side rotational chain reaction e temos a opposite side rotational chain reaction. O que eu vou fazer agora é mostrar um vídeo ilustrativo da realização destes exercícios, sendo que o que vocês vão ver aqui são, para todos os planos, os exercícios que eles consideram não só de estabilidade, como também de mobilidade. Sempre que o indivíduo der um passo para determinado ponto no espaço e apoiar o pé no chão, estamos no desenvolvimento da mobilidade. Sempre que não observarem a colocação do pé no chão, estamos perante o trabalho de estabilidade do membro inferior que não se movimentou. Neste caso, estamos a observar num plano sagital perspectiva lateral para vocês poderem ver bem os exercícios do plano sagital. Estamos no plano sagital na posterior chain reaction. Aqui vem estabilidade. Vem estabilidade. Ele ali tocou com o pé no chão, mas enganou-se. Aqui estão a ver a exploração do same side, mobilidade no plano frontal. E aqui estamos a ver o opposite side, chain reaction, também no plano frontal. Como veem, esta bateria é baseada nos lunges, com reach dos membros superiores. Estamos a ver aqui o same side rotational no plano transverso. E aqui estamos a ver o opposite side também no plano transverso. Quase por fim, relativamente ao melhor exercício de mobilidade do mundo, o Spider-Man Touch and Reach é assim considerado porque ele explora o movimento de inúmeras articulações e explora múltiplos meridianos miofaciais. Ele pode ser realizado de forma estática ou dinâmica, mas como nós estamos na preparação para o movimento, claramente ele deve ser realizado de forma dinâmica, permitindo trabalhar a mobilidade de diferentes articulações, tornozelo, joelho, anca, tórax, cervical, ombro, etc. E explora com isso diferentes meridianos miofaciais. Em resumo,
O que é que sugerimos? Menos alongamento estático passivo no início, no meio e no fim das sessões de treino, mais mobilidade com controle neuromuscular e, portanto, mais exercício em que o cliente exerce controle neuromuscular sobre a sua realização e, portanto, mais exercícios ativos isolados e mais exercícios dinâmicos e mais treino de força realizado corretamente. Certamente, se utilizarmos estas estratégias, estaremos não só a fazer uma boa preparação para o movimento, mas também a potenciar o desenvolvimento da mobilidade no âmbito dessa preparação. E isso é que será a perspectiva desejável para os nossos clientes. Obrigado, espero que tenha gostado e boas intervenções com os vossos clientes para um melhor fitness em Portugal.